foi simplesmente lamentável e beirou ao ridículo. E o Felipe Luiz que simplesmente detonou o Pedro na sua coletiva de imprensa após a vitória do Flamengo diante do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Pedro, que não foi relacionado para esse jogo contra o São Paulo, ficou de fora desse duelo. Tudo isso por conta de maus comportamentos no treino, no ninho do urubu. Coisa que não foi vista de bons olhos pela comissão técnica do Flamengo, que não pensou sequer duas vezes em afastar o Pedro provisoriamente. Parece que a situação Pedro e Flamengo não está lá das melhores. Eu acredito que os torcedores rubro-negros estão com saudade daquele Pedro antes da lesão. Aquele Pedro que era considerado o melhor centroavante do futebol brasileiro. E o Vasco, que não participou do Mundial de Clubes, estava de fora, treinando, se preparando para o Campeonato Brasileiro. E agora enfrentou o Botafogo e acabou perdendo. Um resultado que não agradou o torcedor vascaíno. Claro, não dá para esperar menos do Botafogo, que fez história no Mundial de Clubes, vencendo o Paris Saint-Germain. E claro, iria voltar a todo vapor no Campeonato Brasileiro. Meus amigos, de olho nesse Botafogo. O time está se encaixando com as novas contratações que chegaram para essa temporada. Não se esqueçam que o Glorioso é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. Claro que se existe disparidade nesse Mundial de Clubes, com certeza no futebol brasileiro a coisa também não é diferente. O Brasileirão, o Flamengo está praticamente sobrando na competição. O Flamengo venceu o São Paulo e com muita sobra dentro de campo, jogando muita bola. Para falar a verdade, existem poucos times aqui no futebol brasileiro que conseguem jogar de igual para igual contra o Flamengo. O time do Felipe Luiz tem um dos melhores elencos do futebol sul-americano. Apesar de não ter ido muito longe nesse Mundial de Clubes, no futebol brasileiro, o Flamengo segue doutrinando. Eu não sei o que está acontecendo, mas a comissão técnica do Flamengo barrou o Pedro. O Pedro não vai jogar contra o São Paulo. Mas será que o Pedro realmente caiu de produção? Recentemente acabou saindo uma notícia que o Flamengo estava disposto a negociar o Pedro. Pedro, que algumas temporadas atrás era considerado o camisa 9 da seleção brasileira, o grande centroavante do futebol brasileiro. Pedro sofreu uma grande lesão. Ele estava no auge da sua carreira profissional. Os bastidores do rubro-negro seguem um pouco abalados. A pergunta que fica planando no ar é a seguinte: será que o Pedro vai permanecer ainda no Flamengo? Tudo indica que o camisa 9 do Flamengo já está dando indícios de insatisfação no Flamengo. Mas se de fato o Rodrigo sair mesmo do Real Madrid, quem perderia de fato com a saída dele? Longe, o brasileiro é um dos jogadores mais decisivos do Real Madrid. Claramente não está vivendo um dos seus melhores momentos com a camisa do time merengue, mas não se descarta um jogador do nível do Rodrigo. Pode não estar vivendo uma fase boa no futebol, isso acontece. O Rodrigo é um jogador extra classe, joga na ponta esquerda e também na ponta direita. Ele se doa para um time, ataca e também defende. Para mim, Rodrigo é mais jogador do que o próprio Vinícius Júnior. Em questão de habilidade, não se compara. Para falar a verdade, eu não consigo enxergar esse ataque do Real Madrid com a ausência do camisa 11. As especulações de sua saída para outros gigantes do futebol europeu são muito grandes. Mas será que o Real Madrid vai dar esse mole? Vai deixar o Rodrigo sair assim? E por que não escolher Vitinha como o melhor jogador do mundo de 2025? O meio-campista português dispensa comentários. Joga simplesmente uma barbaridade. Muitos se falam do Dembélé. Claro, tá jogando uma temporada absurda. Mas o Vitinha, se você tira o Vitinha do meio-campo do Paris Saint-Germain, você perde 50% da qualidade do time. O time sem o Dembélé continua do mesmo jeito, com a mesma agressividade. Sem o Vitinha no meio-campo, não dá. Não dá pra normalizar o que ele faz com a bola nos pés. Claro que o Rafinha jogou uma barbaridade nessa temporada. Lamine Yamal, cara, outro monstro, mas não ganhou a Champions, não ganhou nenhum título de expressão. Já o Vitinha ganhou tudo nessa temporada e me arrisco a dizer que vai ganhar também esse Mundial de Clubes com o PSG. E assim, não seria nenhum absurdo se esse cara aqui ganhasse essa bola de ouro. Coroaria uma temporada absurda de um grande jogador. E a torcida do Real Madrid que tá na bronca em relação ao Vinícius Júnior. Todo mundo sabe que o Paris Saint-Germain simplesmente atropelou o Real
na semifinal do Mundial de Clubes. E o que pega? Vinícius Júnior foi substituído por volta dos 65 minutos do segundo tempo. Nessa altura, o Paris Saint-Germain já estava vencendo pelo placar de 3-0. Só que ao tomar o quarto gol, câmeras flagraram Vinícius Júnior sorrindo no banco de reservas, ali com alguns companheiros de equipe. Isso não pegou muito bem para os torcedores madridistas. Vinícius Júnior, que não teve uma boa atuação nesse Mundial de Clubes, partidas muito abaixo do seu nível. De longe, não é o mesmo Vinícius que algumas temporadas atrás era considerado o melhor jogador do mundo. E os torcedores do Real Madrid estão caçando alguém para culpar, depois da derrota humilhante do Real para o Paris Saint-Germain, que até agora está entalada na garganta dos torcedores.